Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez são as minhas leituras de agosto. O primeiro livro que eu li em agosto foi o livro A Casa da Praia, que é meio que um spin-off, né, de A Barraca do Beijo, escrito pela Beth Reckless. E confesso que eu já comecei o mês me decepcionando com essa leitura. A leitura estava indo fluida, eu curto bastante os personagens, gosto muito da amizade entre a Ellie e o Finn, mas eu achei que essa foi uma história completamente desnecessária. A autora teria feito muito melhor para a série se ela não tivesse publicado A Casa da Praia, porque pra mim ela acabou destruindo um pouco esse conceito de amizade da Ellie, e do Finn. Eu realmente não gostei, li até o final, mas não recomendo pra vocês. Sei que teve gente que gostou, mas não foi minha praia. A minha segunda leitura foi Não Se Esqueça de Paris, que foi um livro que me surpreendeu de certa maneira, mas também me irritou de outra maneira, digamos. Ele fala sobre duas pessoas que acabam trocando cartas, um escritor e uma moça que mora no interior da Inglaterra, e apesar de se chamar Não Se Esqueça de Paris, realmente o livro ele praticamente não menciona Paris, é mais um título filosófico, digamos, quem lê vai entender. E eu gostei da interação dos personagens, mas esse é um livro que foi publicado recentemente até, e a autora colocou alguns aspectos na história que eu achei um tanto machista, assim, que acabou me incomodando. Alguns comentários de personagens, algumas atitudes, isso realmente me incomodou. Porém, como ponto positivo, a gente teve aí a menção de transtornos mentais como a síndrome do pânico, a ansiedade. Isso foi um ponto positivo pra mim, porque abordou de uma maneira muito delicada. E a gente também tem aquele drama familiar entre alguns personagens. É um livro bem dinâmico, principalmente porque tem as cartas. Eu gostei, mas definitivamente não foi um livro tipo, uau, que eu pretendo reler. A minha terceira leitura foi Easy, da Tamara Weber, que é um livro que meu único arrependimento é ter demorado tanto para ler esse livro. Ele é muito fofinho, é um new adult que também vai abordar alguns assuntos bem fortes, e a gente tem uma pegada muito sobre sororidade nesse livro, sobre as mulheres se unindo para ajudar umas outras também. Essa conversa em relação à sociedade de que, por exemplo, em algum momento que há um estupro, por exemplo, muita gente diz que a culpa é da mulher e etc, e que vai acabar com a vida do cara se ele for denunciado, e a autora luta contra essa ideia que a sociedade tem. Foi uma leitura muito positiva, a interação entre os personagens também é muito legal, a gente vê o desenrolar desse romance aí de Easy de uma maneira inesperada, através de e-mails e enfim, quem leu vai entender também. É uma história muito legal, recomendo muito a leitura pra vocês. Eu me diverti bastante, me emocionei nessa leitura, tem algumas cenas bem engraçadas, e eu gostei muito também da amizade entre a personagem principal e a colega de quarto dela. Foi um ponto muito positivo da história. Eu amei Easy, pensando seriamente em comprar os outros livros pra ler futuramente, mas eles são livros, até onde eu sei, um pouco mais caros, então não sei quando vou realizar a leitura dos próximos. Mas se você ler só Easy, a história já fecha ali bonitinho, já dá pra ficar assim mesmo, sem precisar ler os próximos. A minha quarta leitura do mês, o que falar sobre Por Lugares Incríveis, que me fez chorar de soluçar. Eu fiquei muito emocionada, eu achei esse livro simplesmente incrível. Mais uma vez a gente tem a abordagem aí de transtornos psicológicos, nesse caso é a depressão e talvez a bipolaridade. Eu achei essa história muito tocante, muito tocante, tocou meu coração de uma maneira. Eu sinto que eu nunca vou conseguir esquecer a Violet e o Finch, porque ao longo da história a gente vê um romance entre esses dois personagens, mas a gente também vê essa situação do quanto os transtornos que nós temos, né, mentalmente, podem afetar a nossa vida de diversas maneiras, e esse livro mostra pra mim principalmente o quanto a gente não sabe pelo que as pessoas estão passando.
Foi um livro simplesmente maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de ter investido nessa edição super diferente, que é a edição de capa dura, toda verde água, com o corte dele verde água. Ela é simplesmente linda e vale muito a pena. Essa história ficou no meu coração, de vez em quando eu lembro dela e meu coração começa a apertar. Foi uma leitura super fluida, um young adult muito bem trabalhado, com cenas emocionantes, cenas reflexivas. E, gente, não tem como ler esse livro e não chorar até desidratar. Foi uma leitura que eu amei. Eu vou guardar com muito carinho, pretendo reler um dia quando meu coração estiver preparado mais uma vez. Mas eu acho que todo mundo devia dar a chance para essa história e conhecer o que o Finch e a Violet têm para contar pra gente. A minha próxima leitura foi Eu Sinto Muito, da Luísa Freire de Menezes. Ela é uma autora nacional e esse livro também me surpreendeu de certa maneira. Ele também aborda algumas problemáticas, fala sobre síndrome do pânico, né, mais uma vez, ataques de ansiedade. Nós também temos um contato bem intenso com a temática de abuso físico. Então, logo no começo do livro, você já leva uns tapas na cara, sabe? É uma leitura que ela não é pesada, mas ela é uma leitura, assim, digamos, difícil nesse sentido. Você fica com o coração bem apertado também. E é um young adult, o que é surpreendente. Tem uma linguagem bem irônica entre os personagens ali, entre os amigos da personagem principal, que é a Cora. E ao longo do livro, eu senti que é uma história diferente. Não é uma história que tem um clímax, que encerra meio que fechando a história. É mais um livro que mostra pra gente justamente a montanha-russa de emoções que é ter algum tipo de transtorno mental, mais uma vez. É uma leitura bem legal, divertida e tocante também. Depois, o que falar sobre essa leitura maravilhosa que eu amei ter feito, eu simplesmente amei ter feito essa leitura. O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, que surpreendeu a gente aí nesse ano de 2020, né? Alguma coisa positiva nesse ano. Eu amo Crepúsculo, sou total crepusculete, não vou negar. Sou Team Edward até o fim, então ter esse livro em mãos foi uma emoção mesmo. Conhecer o lado dele, da história, entender algumas atitudes dele. É claro que a gente sabe que a Stephenie acabou usando o Sol da Meia-Noite pra meio que passar pano, assim, pra algumas problemáticas de Crepúsculo, mas eu adorei a maneira que o livro também ele é um pouco arrastado, ele é um pouco lento, digamos, mostra justamente quem o Edward é, a pessoa cuidadosa que ele é, a pessoa apaixonada que ele é pela Bella, e aborda muito também a dor dele, tudo que ele sente. Acho que muita gente não compreende as atitudes dele por não entenderem como ele se sente em relação ao que ele é e ao que ele acaba proporcionando pra Bella, que são os perigos. Então eu achei uma história simplesmente maravilhosa, incrível. Neste mês eu também li a HQ de Anne de Green Gables. Vocês sabem, eu falo por aqui o tempo todo no canal que depois de conhecer a Anne eu virei outra pessoa. Eu me apaixonei por essa personagem e por essa história. A Anne é uma personagem que mora no meu coração e ela tem muita coisa pra contar pra gente. Ela vai te fazer refletir também sobre a vida, diversos momentos, sobre a imaginação, sobre a maneira que a gente vê o mundo. E eu queria muito essa graphic novel, né, essa HQ publicada pela Coerência. As imagens estão belíssimas e aqui a gente tem a primeira parte do livro Anne de Green Gables, que é o primeiro livro da série da Anne, e valeu muito a pena o investimento. É um livro de capa dura, feito com muito cuidado, tem uma parte que fala sobre os bastidores. Eu amei, eu amo Anne, né, então tudo que eu leio dela eu me apaixono, não preciso nem comentar. E a minha outra leitura do mês foi Labirinto, que é, na verdade, um livro inspirado no filme. Geralmente é o contrário que acontece, né? E o mais legal é que essa edição é da Dark Side, então a gente já pode esperar coisa de qualidade. Além de ter a história mesmo, a gente tem anotações do diretor e criador de Labirinto, nós temos diversas ilustrações que são belíssimas, lindíssimas. E foi um momento nostálgico pra mim ler Labirinto, porque eu conheci esse filme desde a minha infância, assistia com a minha mãe e é um filme especial pra mim e acabei descobrindo coisas maravilhosas sobre o filme, principalmente que ele é considerado uma das fantasias que mudou aí a perspectiva das pessoas em relação à fantasia na TV, né, nas telas. E eu gostei muito, eu senti que quem não viu o filme pode ter um pouquinho de dificuldade para entender algumas cenas, porque o autor não usou uma combinação de palavras exatamente que eu acho as melhores, mas foi uma leitura bem legal.
E é isso, gente. Essas foram as minhas 8 leituras do mês. Eu achei que foi um mês muito produtivo. Eu li 8 livros físicos, o que é ótimo, né? A gente vai desencalhando os livros da estante. E eu me surpreendi muito com essas histórias. Encontrei livros favoritos, tipo Por Lugares Incríveis, livros que eu amei, HQ da Anne, Easy. Também tive algumas decepções, mas eu achei que foi um mês que rendeu muito. E espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, gente. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para não perder nada, tá bom? Super beijo e tchau!